Eu vou, durante a apresentação, falar um pouco sobre a genealogia dos programas de história oral, da genealogia da pesquisa em história oral. E é sempre muito estimulante quando nós percebemos, dentro de outras áreas do conhecimento, quer dizer, essa interação que eu acho bastante profícua entre psicologia e história, o interesse pela metodologia da história oral. Eu sou pesquisador do CPDOC, eu iniciei meu trabalho no CPDOC diretamente ligado ao programa de história oral. Eu hoje faço parte do núcleo de pesquisa que tem no CPDOC, chamado Núcleo de Pesquisa e Estudos sobre o Rio de Janeiro, e sou pesquisador associado do programa de história oral. E eu acho que é muito importante que abra esse espaço para a gente poder discutir, afinal, o que vem a ser essa história oral, porque é um tema que vem ganhando uma certa generalidade, quer dizer, é um tema que vem sendo inserido no debate historiográfico com uma certa frequência, e há muita discussão, acho que um pouco que eu vou tentar apresentar aqui é muito dessa discussão, um pouco dessa discussão que graça nos meios historiográficos sobre o que é a história oral, qual o sentido da história oral, qual é a eficácia de uma metodologia da história oral, ou até mesmo se existe uma história oral estrito senso, como o próprio nome diz, quer dizer, se isso é uma disciplina, o que é, enfim, isso que se convencionou chamar de história oral. Como a professora havia dito anteriormente, nós tínhamos pensado esse curso em 2 sessões, eu dividiria esse curso com uma outra pesquisadora, mas devido a um compromisso da professora Marieta, que é presidente da Associação Internacional de História Oral, ela teve que ir a Toulouse participar de um congresso, então eu vou ficar responsável por essas 2 sessões. O que a gente pensou inicialmente nessas 2 sessões é fazer exatamente 2 corpos de discussão. Quer dizer, primeiro, uma situação da história oral enquanto problema, quer dizer, um pouco a discussão metodológica, teórica, quais são os problemas que estão relacionados à história oral. E na segunda sessão, que seria exatamente amanhã, nós vamos falar um pouco sobre a prática da pesquisa de história oral. Quer dizer, eu vou falar muito da experiência do CPDOC, a gente vai falar sobre os procedimentos que envolvem o trabalho de pesquisa com história oral, e aí um pouco simplificando, talvez fosse um pouco de teoria e praxis, quer dizer, essas duas sessões seriam um pouco essa discussão teórica, segundo uma discussão mais sobre a praxis da história oral. É interessante nós começarmos essa discussão falando exatamente sobre a contemporaneidade da história oral. Quer dizer, a história oral é um tema que está presente no debate historiográfico mais marcantemente nas últimas 2 décadas, e a viabilidade de se pensar uma história oral, a viabilidade de se pensar o uso de depoimentos orais em pesquisa histórica, ela está claramente marcada por essa última metade do século XX. Quer dizer, quais são os fatores que a gente pode, de certa forma, situar a possibilidade dessa interação entre o depoimento oral e a pesquisa histórica? Eu acho que a gente pode rastrear isso um pouco na pregação em prol da multidisciplinaridade na década de 50. Vocês devem conhecer o texto clássico do Fernand Braudel, né, História e Ciências Sociais, em que o Fernand Braudel defende a aproximação da história com demais disciplinas do conhecimento humano e disciplinas voltadas à pesquisa social. Basicamente, o que o Braudel está pleiteando é que a história tem um diálogo mais próximo com a sociologia. E essa bandeira que foi levantada por alguns setores da historiografia francesa nos anos 50, ele foi desenvolvendo de tal forma que criou essas zonas de contato entre a história, entre a disciplina história e outras disciplinas de conhecimento. Sociologia, antropologia, psicologia, literatura, quer dizer, esse campo da interdisciplinaridade, que hoje até mesmo é possível se falar de uma transdisciplinaridade, ele deu uma contribuição muito grande ao desenvolvimento do conhecimento histórico, da possibilidade de construção do conhecimento histórico. Em contrapartida, gerou alguns problemas de suma relevância para o desenvolvimento da história nesses últimos 50 anos. Essa aproximação da transdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, ela se pautou, basicamente, um pouco também pela pauta que foi desenvolvida na França, por uma abordagem da questão metodológica. Quer dizer, esse diálogo entre a história e as demais disciplinas, ele se deu basicamente na apropriação das inovações metodológicas que algumas disciplinas haviam apresentado e de que forma a história poderia se utilizar disso. Daí que nós podemos falar de uma certa genealogia da história oral. Quer dizer, quando a história se aproxima de objetos
e de procedimentos de pesquisa cabe à sociologia e à antropologia, ela vai levar em conta dois problemas que a história até então tinha um certo receio em se aproximar. O primeiro era a pesquisa relacionada ao que se chama do tempo presente, quer dizer, a história do tempo presente, ou então a história imediata, quer dizer, uma história contemporânea em último sentido, quer dizer, uma história dos eventos que estão relativamente próximos ao pesquisador. É bom lembrarmos que a história enquanto disciplina, ela se desenvolveu no século XIX, muito ligada, de um lado, à antiguidade greco-romana, tem os trabalhos de Jacob Burckhardt, você tem o Leopold von Ranke trabalhando sobre a origem comum dos povos germânicos e romanos, quer dizer, isso é um período da Alta Idade Média, e você tem na França um grande desenvolvimento de estudos sobre a Idade Média, sobre o período da Idade Média, sobre a crise do Antigo Regime, quer dizer, você viria a se chamar até por uma questão identitária da historiografia francesa, a Revolução Francesa como um objeto prioritário. E essa aproximação com as demais ciências sociais possibilitou ao historiador se arriscar em uma pesquisa do tempo presente, de uma história que estaria próxima ao pesquisador. Por outro lado, essa definição de um novo objeto, quer dizer, de um novo campo de pesquisa, também estava relacionado a um certo procedimento metodológico da antropologia e da sociologia, que vinha a ser exatamente a entrevista, o survey, né? Quando o historiador assume, então, a viabilidade de incorporar como fonte do seu trabalho o depoimento oral, a fonte oral, aquilo que não é o registro escrito, não é o registro documental estrito sensu, que a história havia delimitado como fonte prioritária para o trabalho. Quer dizer, o documento escrito, o manuscrito, ou o periódico, ou mesmo o livro, as atas, os anais do poder público, geralmente, você cria efetivamente um campo em que a metodologia, de certa forma, colabora com ampliação do campo objetal, quer dizer, do campo daquilo que a história pode definir como objeto de pesquisa. E aí é muito interessante, porque exatamente nesses anos 50, a passagem para os anos 60, que a história vai dar também um outro salto, quer dizer, naquilo que se convencionou chamar, né, principalmente naquele clássico trabalho francês dos anos 70, o Faire de l'Histoire, que no Brasil saiu uma edição chamada História, Novos Problemas, Novas Abordagens, Novos Objetos. Essa ampliação do campo objetal levou a história a questionar exatamente nessa confluência metodológica e objetal, quer dizer, do tempo presente e das outras formas de fonte que poderiam ser assumidas como fontes dignas do trabalho do historiador, a investigação de objetos que não eram tratados pelo historiador até então, como, no caso, a vida privada, as mulheres, o sexo, a sexualidade, até mesmo alguns pontos do que se chama, posteriormente via chamada do New Criticism, da nova história cultural, quer dizer, como a produção da contracultura, aquilo que geralmente não tem um registro formalizado, aquilo que não tem efetivamente um registro oficial. E exatamente nesse campo, quer dizer, nessa conjuntura que nós estamos vendo, a história dialogando com outras disciplinas e buscando novas formas de inserção, novas formas de abordagem, vai surgir exatamente esse que vai ser o nosso objeto de discussão aqui, que seria exatamente essa metodologia de utilização de depoimentos orais, basicamente de entrevistas orais, que poderiam ser assumidas como fonte, quer dizer, teriam a legitimidade, teriam um estatuto de fonte para a pesquisa histórica. É muito interessante porque, embora toda essa discussão sobre a viabilidade de uma história do tempo presente, a viabilidade de nova metodologia para o uso de fontes para o uso da história, vá ter um certo centro na França, nos anos 50, aquilo que se convencionou chamar como os primeiros movimentos do que seria uma história oral, quer dizer, de um programa sistemático de adoção de depoimentos orais para o uso da história, vai ser encontrado nos Estados Unidos. E até um dado bastante interessante que é revelador de alguns problemas que estão relacionados à história oral. Em 1948, a Universidade de Columbia cria o Columbia History Office, que é um certo birô, quer dizer, seria um laboratório dentro do Departamento de História da Universidade de Columbia,
onde um pesquisador, professor chamado Louis Starr, ele começa a gravar depoimentos, geralmente depoimentos de pessoas que estão no exercício da política, para viabilizar o que era um projeto deles, né, dos pesquisadores de Columbia, que seriam as grandes biografias dos políticos americanos do início do século. Você tem um esforço, por exemplo, no tratamento da biografia do Theodore Roosevelt. Você tem um esforço sistemático do Louis Starr em gravar entrevistas, em gravar depoimentos com pessoas que tiveram proximidade na ação política com Roosevelt, com pessoas que, de certa forma, eram adversários políticos do Theodore Roosevelt, e a função do programa era exatamente essa, era criar um grande banco de depoimentos, um grande banco de entrevistas que pudessem ser utilizadas pelos pesquisadores na construção de biografias. Quer dizer, o interesse do Louis Starr em biografia. É muito interessante a gente frisar isso, porque esse é um tema que depois a gente vai discutir posteriormente, que é exatamente o interesse da história na ação individual. A biografia, de certo sentido, era... Por isso que nos Estados Unidos ela ainda era tida como um gênero nobre da história, mas na França, com todo o questionamento que se teve a partir da geração da École des Annales, a biografia passou a ser vista como um desses grandes fantasmas, como um desses grandes inimigos que a nova história deveria combater. Exatamente por ser uma história, como definia Lucien Febvre, objetiva, uma história positivista, voltada na ação de um grande indivíduo, distanciado daquilo que seria, na concepção dos historiadores dos análises, o objeto prioritário da história, que seriam as coletividades, quer dizer, a ação coletiva, as grandes massas, o movimento coletivo da sociedade. E nos Estados Unidos, que estava totalmente alheio a esse tipo de discussão, a biografia ainda era um gênero no qual havia um grande investimento de pesquisadores. Há pouquíssimo diálogo entre os Estados Unidos, quer dizer, a historiografia norte-americana dos anos 40, anos 50, com a historiografia francesa. Por isso, os americanos não estão nem um pouco preocupados com essa discussão sobre a pertinência da biografia, sobre a pertinência dos estudos biográficos, sobre a definição como objeto de história, a trajetória individual, eles não estão ligados nessa discussão, e por isso começa a proliferar em algumas universidades dos Estados Unidos e até mesmo em alguns órgãos públicos a criação de arquivos de depoimento oral. A Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos passa a se interessar por isso, cria, a princípio, um programa não muito sistemático, mas incipiente, de gravação de parlamentares norte-americanos, e também a coleta de muitas das fitas de gravação de conferências, de reuniões do Executivo Federal, né, quer dizer, da presidência dos secretários de Estado dos Estados Unidos, e também de reuniões das comissões parlamentares do Congresso. É interessante a gente observar, quer dizer, o que eu tinha dito anteriormente, das condições de viabilidade da história oral, o que eu falei, da contemporaneidade, que aí tem um outro dado, quer dizer, não é somente essa discussão metodológica e aproximação com as ciências sociais. Como você vê, nos Estados Unidos você não tem isso muito claro, mas o que você tem aí é a premissa da técnica. Ou seja, surge nesse período condições técnicas, condições tecnológicas de se viabilizar o registro oral e de se perpetuar o registro oral. E é interessante porque uma das preocupações do Louis Starr, é uma coisa que nós vamos discutir até mais atentamente na próxima sessão, era da preservação desse material. Porque ele estava desenvolvendo uma pesquisa, ele estava desenvolvendo um trabalho específico, mas ele achava fundamental que se fossem criadas, assim como existiam as bibliotecas, esses bancos de depoimentos orais, esses grandes acervos de entrevistas orais. E para tal, era necessário, de certa forma, desenvolver condições técnicas para isso. Você tinha o início da gravação em fita, que é um progresso
estupendo em termos da técnica de gravação, quer dizer, antigamente você tinha gravação direta no acetato, nesse momento você já está desenvolvendo a banda magnética, quer dizer, a fita magnética, e os gravadores, aqueles enormes gravadores, os gravadores de rolo, né, que a gente chama, para gravação em fita. Mas uma das preocupações do Louis Starr era exatamente da perenidade daquele material, quer dizer, não dava para se perceber quanto tempo você conseguia garantir a fidelidade de uma gravação naquele tipo de suporte, né? Vamos usar essa terminologia, de suporte técnico, porque era um suporte que ainda não era testado. Quer dizer, você não sabia quanto tempo durava, quanto tempo mantinha-se gravado aquele documento. Então, o Louis Starr passou a adotar uma metodologia de transcrição desses instrumentos. Eles faziam os grandes depoimentos, gravavam esses grandes depoimentos e depois transcrevia, ouvia-se e fazia a transcrição com extrema fidelidade daquilo que foi registrado em fita. Essa é uma discussão que também na próxima aula a gente vai falar, uma discussão que os pesquisadores ligados à história oral mantêm de forma muito clara. Quer dizer, o que é o acervo de história oral? O acervo de história oral é o depoimento gravado, o som, ou é o depoimento transcrito, que pode ser lido? Essa é uma discussão que a gente vai aprofundar mais na próxima sessão, mas é interessante observar que a terceira condição de possibilidade de uma história oral é exatamente o condicionamento técnico, quer dizer, o suporte técnico que nessa conjuntura específica, quer dizer, segunda metade do século XX, você consegue ter acesso e que viabiliza a gravação do depoimento. De certa forma, isso não tem... se nos Estados Unidos tem uma postura mais sistemática, mais clara, mais como projeto, quer dizer, as universidades começam a adotar projetos de constituição desses bancos de depoimento, na Europa isso ainda não está muito claro e os pesquisadores eles estão se valendo dos depoimentos, estão se valendo de uma metodologia muito, de certa forma, trazida da antropologia social, e aí também tem uma certa ponte, quer dizer, não da história, mas também da antropologia e da sociologia com os Estados Unidos, que é a antropologia social que é formulada na chamada Escola de Chicago, né, da Universidade de Chicago. Você tem toda uma redefinição dos objetos da antropologia, de uma antropologia urbana, da antropologia das relações sociais dentro de sociedades capitalistas urbanas. E isso também está se fazendo, está chegando à Europa, está, de certa forma, equacionando algumas questões pendentes ainda no campo da sociologia e da antropologia na França e na Inglaterra, basicamente. E a história também resolve se inserir nessa discussão. É importante porque exatamente nessa passagem dos anos 60, a gente vai ter, tanto na França quanto na Inglaterra, uma definição clara de objetos prioritários da pesquisa voltados essencialmente para as classes trabalhadoras. Nesse momento onde Christopher Hill e Thompson, né, Edward Palmer Thompson, estão desenvolvendo clássicos trabalhos sobre a classe trabalhadora inglesa. Tem um trabalho do Thompson, aquele Making of English, em português saiu com o nome de Formação da Classe Operária Inglesa, em 3 volumes, que é um trabalho primoroso, que é um historiador marxista que está voltado totalmente com as raízes da identidade da classe trabalhadora inglesa do século XVIII em diante e que começa a trabalhar com a contemporaneidade da questão. Quer dizer, como todo bom historiador, o problema que ele está formulando é um problema do seu presente com o qual ele observa o passado. Então, exatamente a questão social que envolve a massa trabalhadora inglesa, as condições de trabalho do operariado inglês nos anos 60 e exatamente as condições de contestação, a politização do discurso do trabalhismo organizado inglês, das associações trabalhistas inglesas, vai dar condições para que grandes parcelas da historiografia inglesa elejam como objeto exatamente essa questão social. E para tal, eles passam a adotar também esses procedimentos de utilização de depoimentos orais para a constituição de um conhecimento histórico. E aí tem um grande salto na história oral, e aí que pode se falar efetivamente acunhada essa expressão de história oral. Porque, a princípio na Inglaterra, posteriormente na França, não é preciso dizer que os anos 60 são anos de contestação radical do establishment, né? Quer dizer, tem uma postura, uma militância contestatória muito grande.
E essa militância contestatória vai se manifestar em diversos espaços. Então, eu também, dentro da produção do conhecimento, também dentro do espaço acadêmico, dentro do espaço, no caso mais específico, nosso historiográfico, você vai ter uma politização muito grande do debate. Então, a eleição, aquilo que está sendo colocado desde os anos 50, a eleição de novos objetos e a utilização de novas fontes para a construção do conhecimento histórico, ela vai ser impregnada por essa discussão política, por essa questão politizada, ou seja, o historiador deve fazer da sua ação uma ação política. E para fazer da sua ação uma ação política, ele deve tentar priorizar aquilo que a história havia relegado. E nesse momento você tem uma ampliação muito grande dessas categorias que são consideradas como novos objetos. Passa a ser objeto prioritário da historiografia a questão das mulheres, a questão do operariado, a questão das sociedades sem acesso à escrita, que é aí que tem a viabilidade de fazer uma história da África. E para tal, você vai valer de novos objetos que podem ser, desprezando toda aquela questão da sacralização da fonte escrita, da fonte oficial que a história tinha, você tem de um lado o depoimento e você tem de outro lado vestígios arqueológicos, você começa a incorporar isso. Mas, prioritariamente, nesse momento, você está pensando aquilo que, de certa forma, chegou aqui no Brasil nos anos 70, aquela chamada história vista de baixo. A história dos povos que foram excluídos da história, politicamente excluídos do processo histórico e que deveriam ser resgatados através de pesquisa. Então você tem a história do campesinato da América Latina, a história das populações indígenas da América Latina, a história das mulheres e de toda a interdição social que era imposta às mulheres na América Latina, na Europa, a história também das mulheres em alguns países pobres da Europa, basicamente Espanha, Grécia, em alguns momentos o leste europeu está pensando isso. E esse movimento começa a dar ao uso de fontes orais uma importância fundamental. Por quê? Primeiro, você tem exatamente essa questão. São povos sem história, não é a questão especificamente de povos sem história, mas são populações, são comunidades, são secções dentro do corpo social que não tinham fontes legítimas com as quais a história poderia abordá-los. Ou seja, eles não produzem uma fonte, geralmente não produzem jornais, não escrevem em jornais, não produzem fontes legislativas, não produzem fontes oficiais, não deixam registros como livros de memória, não deixam esses tipos de registros que possam ser transformados pelo trabalho do historiador em fontes e incorporados à pesquisa histórica. E aí se chega a um movimento que na Inglaterra vai ter, vamos dizer assim, a Inglaterra vai desempenhar uma certa vanguarda, que vai transformar a história oral como um grande instrumento de ação política em que haveria a possibilidade de dar voz àqueles que não têm voz. Exatamente essa é a bandeira que o que nós hoje conhecemos como a história oral inglesa da década de 60, final da década de 60, vai levantar. Um dos grandes expoentes disso é o Paul Thompson, não é o Edward Palmer Thompson, é o Paul Thompson. É um outro pesquisador, historiador inglês, que está ligado a comunidades operárias da Inglaterra e Gales. E ele está fazendo uma grande pesquisa sobre a identidade dessas comunidades operárias que estão passando por um processo, até mesmo devido a novas condições técnicas, né, do ambiente de trabalho, estão passando por um processo de redefinição de sua identidade. E o Paul Thompson faz da história oral, quer dizer, ele quer dar voz a essa população, a essa comunidade que não tinha voz, que não tinha condições de se expressar, e desenvolve como um objeto prioritário. Na Espanha, você tem um movimento muito interessante também, que tem, não por coincidência, né, não é por acaso isso, né, não é uma coisa fortuita, tem uma base na Universidade de Barcelona. É bom a gente observar que toda a questão catalã, quer dizer, a questão da Catalunha e a Espanha, quer dizer, a identidade catalã, a autonomia catalã, há um grande projeto na Universidade de Barcelona de ouvir mulheres das comunidades camponesas da Catalunha que haviam sofrido toda a série de repressão, desde a Guerra Civil,
muitas delas maridos morreram na Guerra Civil Espanhola, que haviam criado núcleos familiares atípicos no interior da Catalunha, que tinham, de certa forma, uma certa resistência vamos dizer assim, à identidade oficial espanhola. E é muito interessante porque uma das pesquisadoras que vai levar adiante esse projeto, que é a Mercedes Vilanova, que é titular ainda hoje da Universidade de Barcelona, ela coloca também para o campo da história oral uma questão muito interessante, porque a história oral ela é a possibilidade do registro de comunidades que não têm escrita, que estão distantes da escrita. Isso tanto viabilizou a história oral da África, né, a história da África contemporânea, como viabilizou história de comunidade, quer dizer, onde o índice de analfabetismo é muito grande, onde você não tem a transmissão do conhecimento e a transmissão cultural, ela se dá tradicionalmente pelo oral, nas histórias que são relatadas de geração a geração, e é nesse momento que a história vai transformar isso como uma bandeira política e tentar mostrar, olha, essa é a grande possibilidade, que de um lado, essas comunidades camponesas que não têm espaço político de representação e também essas comunidades que não têm escrita, se fazerem inserir e se fazerem conhecer e se dar voz a esse povo que não tem voz. Essa questão que é de suma relevância é exatamente nesse momento, por conta de toda essa discussão e por conta dessa politização do debate, que se vai cunhar o termo história oral. Vai se cunhar esse termo história oral no seguinte sentido: é de se pensar uma outra história além da história que tinha sido feita. Mesmo quando o historiador abordava questões culturais, a cultura do campesinato francês no século XVIII, ele estava fazendo, segundo esses historiadores, segundo esses pesquisadores, ele estava se valendo de fontes produzidas por outros estamentos da sociedade, por outros setores da sociedade, que tangencialmente falavam das condições de vida, falavam do cotidiano dessas populações que estão distantes do registro. Logo, a história oral quer se pensar como um instrumento de ação política. A história oral, no final dos anos 60, ela cunha essa identidade esse termo história oral, porque ela quer se pensar como uma outra história, uma história que fosse para além da história que já tinha sido escrita e uma história que pudesse contribuir para a construção de identidade, para a politização e para a ação política dessas comunidades que tinham sido historicamente alijadas do processo de hierarquização política dentro da sociedade. Bom, existe uma série de questões que hoje são discutidas em torno disso, onde se dá o pró e o contra desse lado, quer dizer, onde se dá uma análise mais de valor, um juízo de valor sobre essa tendência que graçou nos anos 60 e que influenciou de forma bastante significativa o campo historiográfico e que ainda hoje é muito presente. Quer dizer, ainda hoje na Inglaterra você tem essa ideia da história oral como instrumento de ação política muito claro. Aqui no Brasil você tem pesquisadores na Universidade de São Paulo que são radicalmente militantes de postura, mas que cria um questionamento exatamente pelo seguinte, quer dizer, de um lado você criou a possibilidade de se pensar a história oral como se ela se bastasse em si, quer dizer, como se a história oral, como se essa coleta de depoimentos já constituísse por si só uma outra história. Por outro, essa politização extrema, ela de certa forma torna muito tênue a postura crítica do pesquisador em relação à fonte. E um terceiro problema que pode ser pensado em relação a isso, que a gente vai discutir daqui a pouco, é a questão da interação do pesquisador e do entrevistado, do depoente e do entrevistador. Essa interação, que é a gênese do documento oral, que é a gênese do documento que é produzido, ela é uma questão que também é vista por muitos desses pesquisadores ligados a essa história oral, que seria a voz das comunidades que não têm voz, como também uma forma de atuação política. Então, eles pregam o mínimo de intervenção do pesquisador no depoimento do entrevistado. O mínimo de ação por parte do pesquisador sobre a voz do depoente. Essa discussão é uma discussão que não está resolvida e depois a gente vai até discutir um pouco isso melhor. Mas como a gente está fazendo essa genealogia, bom, chegando ao final dos anos 60,
se constrói essa terminologia história oral como uma disciplina autônoma, pensando como uma disciplina autônoma e eivada de ação política. E é nos anos 70 que isso vai, de certa forma, proliferar e chegar no Brasil. O primeiro centro de história oral no Brasil é exatamente o CPDOC. Em 1975 é criado o programa de história oral no CPDOC. E o programa de história oral do CPDOC, embora ele esteja sendo constituído por pesquisadores que fizeram pós-graduação na França, que de certa forma se inseriram nesse debate sobre a história oral das comunidades camponesas, a história oral das comunidades operárias, a voz às sociedades que não têm voz. Na inserção desses pesquisadores no CPDOC, eles vão trabalhar com os objetos prioritários do CPDOC. O CPDOC é criado, a princípio, como um centro de documentação e reflexão sobre os anos 30, coleta de arquivos privados, né? Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha, Amaral Peixoto, quer dizer, de políticos de ação que agiram nos anos 30 e de reflexão sobre isso, quer dizer, construindo outras versões sobre o que foi a Revolução de 30 ao Estado Novo. Basicamente, a gênese do CPDOC é essa. E o programa de história oral, ele vai, de certa forma, ser montado dentro desse programa maior do CPDOC. E, então, não vai ser mais um programa de coleta de depoimentos, como estava sendo pensado na Europa, mas vai estar muito próximo daquilo que foi, a princípio, esboçado nos Estados Unidos, ou seja, depoimentos com membros da elite política falando sobre sua ação política, a ação política dos seus... E por que isso? Quer dizer, por um lado é pela linha da pesquisa e por outro é uma preocupação que estava esboçada nos Estados Unidos e que também está presente na Europa, que é o seguinte: o homem morre, o depoimento do homem morre com ele. Então você chega a um determinado momento, algumas gerações estão deixando a terra, quer dizer, estão deixando a terra sem deixar esse registro. Então havia uma preocupação muito grande de se coletar os depoimentos daqueles que ainda estavam vivos. Então o CPDOC faz grandes entrevistas, enormes entrevistas com Marechal Cordeiro de Faria, com Hernani Amaral Peixoto. Ele faz entrevistas com essas pessoas que já estavam com mais de 70 anos e priorizando exatamente a temática que, de certa forma, baliza toda a produção do CPDOC, que balizava naquele momento, mas tendo esse cuidado com essa geração que estava, de certa forma, se esvaindo, né? E isso é interessante porque esse contato do pesquisador com esse grupo de atores políticos que agora já estavam na terceira idade vai gerar uma série de reflexões que na USP vai ter um núcleo que vai falar exatamente sobre isso. A partir da viabilidade da coleta do depoimento de idosos, vai se pensar exatamente o papel do idoso na sociedade. Você tem uma série de trabalhos, se destacar o trabalho da Ecléa Bose, sobre idosos e, mais uma vez, você está jogando o foco da pesquisa em algumas áreas nebulosas, né, da sociedade. Quer dizer, as mulheres, crianças e homossexuais são excluídos, os idosos também são. Então a história oral vai se aproximar desses campos, né? Só mais recentemente, quer dizer, no caso da experiência do CPDOC, só mais na segunda metade dos anos 80, o CPDOC começa a desenvolver programas de pesquisa voltados para camadas populares. A princípio, quem dá o pontapé inicial nisso é a Ângela de Castro Gomes, quando ela está desenvolvendo aquela tese dela, a invenção do trabalhismo. Ela passa, da mesma forma como Thompson na Inglaterra estava fazendo, ela vai procurar antigos militantes, antigos trabalhadores, antigos trabalhadores com liderança política, trabalhadores que tinham engajamento sindical, para fazer grandes entrevistas, e tem um grande programa, um grande banco de entrevistas no CPDOC com lideranças sindicais e lideranças trabalhadoras dos anos 40, alguns anos 30, 40, 50. Posteriormente você vai ter, mais recentemente, você tem um programa voltado para comunidades carentes. Quer dizer, você tem pesquisadores lá como Mário Greenspan, que é a Dulce Pandolfi, que tem um programa de pesquisa exatamente sobre acesso à justiça, e nesse programa de acesso à justiça eles têm um grande programa de depoimentos com lideranças comunitárias das comunidades carentes do Rio de Janeiro, e esse banco também está sendo montado agora. Mas também em 75
é quando a França começa também a desenvolver grandes arquivos de depoimento oral. Então nós podemos marcar que em 75 seria um momento de internacionalização da história oral. Quer dizer, a história oral passa a ter centros de pesquisa nos principais centros de produção historiográfica do mundo, na Europa, nas Américas e também na Oceania, na Ásia também, o Japão também tem, Coreia também tem um programa, e passa a ter um investimento constante na montagem desses programas. E quanto mais se prolifera, quer dizer, quanto mais aumenta essa abrangência da história oral, aumenta então a polêmica em torno do que seria efetivamente a história oral. Você tem, nesse momento, uma postura hegemônica, que é essa postura, como eu falei, do pessoal da Catalunha e do pessoal da Inglaterra, sobre a história oral, das perspectivas da história oral militante, dessa história oral que deve se pensar como uma história diferente, como uma outra história. E é bom lembrar que, exatamente sobre essa discussão, no final da década de 60, o Louis Starr foi o criador daquele Columbia History Office, que eu falei que foi o pioneiro nos Estados Unidos de coleta de depoimento. Ele vai participar de uma mesa redonda e ele vai discutir exatamente essas diferentes abordagens da questão da história oral, quer dizer, dos usos políticos da história oral. E ele vai falar uma frase que, de certa forma, serve como um ponto de reflexão e também como um ponto de conflito aberto a partir de então. Que ele diz que a história oral é muito mais que uma ferramenta e muito menos que uma disciplina autônoma. E é em torno dessa discussão, quer dizer, a história oral é um procedimento metodológico, a história oral é uma disciplina autônoma, que vai se formular um certo debate historiográfico a partir aí desse momento. Quer dizer, passa a ser não apenas uma questão política na ação do historiador com o seu objeto, como também vai ser uma questão política no interior do campo historiográfico. Quer dizer, vai ter um debate muito grande sobre o que seria a verdadeira história oral e qual seria o verdadeiro sentido de viabilização de uma história oral. E aí nós podemos discutir um pouco algumas dessas premissas dessa história oral voltada como um instrumento de ação política a dar voz a populações que não têm voz. O ponto vem basicamente dessa questão do rigor. Quer dizer, se a história pode ser pensada como ciência, não sei. Né? Isso é uma questão, a gente pode até deixar para o debate posteriormente, se a história é uma ciência. Mas a história certamente é um conhecimento que é construído em cima de um grande rigor metodológico e de um controle muito grande dos procedimentos metodológicos, dos procedimentos teóricos de análise. A partir do momento em que a história oral, essa história oral da Inglaterra, essa história oral que se chama história oral, ela quer, de um lado, tirar o pesquisador da interação na produção do documento, quer dizer, afastar o discurso de poder, que se diz, o discurso de poder do historiador, do discurso do depoente, ela está criando uma primeira brecha onde pode ser criticada aí a questão do rigor da análise. Ou seja, ela está supondo que não há necessidade da ação efetiva do pesquisador na construção dessa fonte para que essa fonte tenha legitimidade. Pelo contrário, essa fonte é tão mais legítima quanto menor for a intervenção do pesquisador. E aí vem uma questão de fundo, que é o seguinte: se você não tem uma ação crítica, se você não tem uma ação efetivamente de crítica no próprio processo de depoimento, uma intervenção clara do pesquisador dentro do discurso que está sendo formulado, você, de certa forma, está assumindo essa memória, esse discurso, como uma produção de verdade. E aí vem um conceito que foi cunhado pelos ingleses nos anos 70, de que a história oral viabilizava a verdade do povo. Essa é uma discussão política, não vamos entrar no juízo de valor da discussão, em que situa a produção de verdade dentro dessas camadas populares. Quer dizer, a verdade estaria presente nas camadas populares. Da mesma forma como foi questionado pela Escola dos Análises
que a verdade estaria na produção oficial de documentos, da mesma forma como foi arduamente questionado que a verdade estaria na produção dos documentos canônicos, também deve se questionar de que forma podemos atribuir a um depoimento a sistematização de uma memória, a um discurso articulado que, de certa forma, dá sentido a uma trajetória, dá sentido a elementos da memória coletiva expressos por um ator individual, que isso seja efetivamente a verdade. E é exatamente nesse ponto em que se dirigem as críticas mais severas a esse tipo de interpretação da história oral como uma outra história. Quer dizer, aí também vai começar a ser questionado a própria terminologia história oral. Quer dizer, ela está consagrada, ela internacionalmente é citada, mas aí começa a questão. Se a história oral tem essa proposta, tem essa bandeira de se constituir como uma outra história, ou seja, que possa revelar a verdade dos excluídos, isso é uma história? Isso é história estrito sensu? Isso é história como algumas discussões teóricas e alguns ensaios epistemológicos dos anos 70 vão abordar? Por exemplo, aquilo que o Paul Venn chama, que a história, na verdade, é o cotejo de versões, quer dizer, é um cotejo rigoroso de versões, a comparação e a análise do conflito de discursos, da interpelação dos discursos, e que a postura do historiador, de certa forma, é uma postura com um instrumental teórico bem desenvolvido, com um equipamento metodológico bem desenvolvido, que também tem a transparência nos seus métodos, quer dizer, que os seus pares possam contestar e analisar a sua postura analítica, interpretativa, de ação sobre as fontes. Será que você assumir a fonte como um estatuto de verdade e afastar-se dela e ser apenas um instrumento de geração, de viabilização desse discurso, isso é história como deve ser, como ela está sendo pensada? Quer dizer, isso é história como ciência, ou história como um conhecimento rigoroso, com métodos e práticas e premissas muito bem expressos? É em torno dela, que não é de forma alguma pacífica, que não é de forma alguma não politizada, vão ter grandes embates em torno do sentido da história oral. De certa forma, o termo história oral ele passa a ser consagrado, mas também abre essa defecção. De um lado, essa história oral passa a ser, para alguns, a defesa dessa postura, quer dizer, de trazer a verdade do povo, de dar voz ao que não tem voz, mas também a história oral passa a se representar não esse projeto de outra história, mas também uma série de procedimentos metodológicos, técnicos, de algumas premissas que vão viabilizar o uso das fontes orais na pesquisa histórica. Eu tivesse que dizer assim, de que forma você se posiciona? Bom, eu antes de ser um oralista, né, eu sou um historiador, que até se cunha esse termo foi formulado nesse momento. Alguns dos pesquisadores ligados a esse projeto de história oral como ação política, eles não se chamam historiadores, chamam oralistas. Eles são apenas um instrumento de viabilização da formulação do discurso. Eu acho que o historiador, ele deve se manter, antes de tudo, ligado à proposta da sua disciplina. E o que é a proposta da sua disciplina? É, como eu disse, a construção de um conhecimento que possa ser socialmente distribuído a partir do rigor analítico e da clareza da utilização dos métodos. Nisso, deve influir claramente uma crítica feroz a todo tipo de fonte. Deve trazer um questionamento constante da veracidade do que está expresso nas fontes. Nesse sentido, eu não hesito em dizer que me afasto dessa perspectiva da história oral como história que possa viabilizar esse tipo de discurso. A história não deve ser uma ação política. A ação política da história, no meu entender, é construir um conhecimento rigoroso que possa ser levado à sociedade e dentro da sociedade possa ser democraticamente debatido. Então, eu acho que nesse momento a história assume o seu papel político. Quer dizer, e esse papel político ele deve estar pela honestidade do pesquisador, com todo o procedimento dele, técnico, analítico, exposto, e que viabilize a condição de questionamento
daquilo que está exposto. Quer dizer, quando você... Michel Foucault tem um texto muito interessante na introdução da Palavra das Coisas, que ele diz, no que você termina a produção de um trabalho, o trabalho deixa de ser totalmente seu. Ele passa a ser um trabalho social. Ele passa a se inserir num campo de questionamento da sociedade. O que eu acho que nós temos que lutar não é em transformar isso numa ação política, de dar voz a quem não tem voz, não. Mas de construir canais de que a produção do conhecimento histórico possa ser socialmente e equitativamente distribuída e também possa ser democraticamente debatida. Por que essa crítica? Porque quanto mais você se afasta por uma postura, até por intenções louváveis, uma postura política, você se afasta do rigor, você está assumindo um novo cânone, você está assumindo uma nova verdade, você está situando a verdade em um documento. E eu acho que o esforço todo da história, na segunda metade do século XX, foi exatamente em questionar a veracidade, questionar a objetividade, questionar a positividade do documento. E aí, vamos entrar numa terceira fase aqui, que é exatamente o que esses questionamentos em torno da história oral servem também como um fortalecimento da história oral. Ou seja, a partir do momento que a história oral passou a ser uma ação política, a ação política sempre tem uma reação política. Você cria um campo de debate, de interação, e às vezes não muito pacífica. Né? E dentro desse campo do questionamento da ação política da história oral, surgem algumas problematizações de alguns procedimentos que a história oral adota ou tem adotado. E o que eu, de certa forma, vou tentar aqui fazer rapidinho é pegar alguns desses pontos e mostrar como esses questionamentos são pertinentes, mas também como é pertinente a mão dupla disso. Quer dizer, aquilo que é questionado na história oral também pode ser rebatido para o campo da história tradicional e tal, como um problema que a história tem que fatalmente enfrentar. Vamos em frente. A primeira questão que é debatida é exatamente essa questão da produção da fonte. Ou seja, para a pesquisa em história oral, existe uma possibilidade muito clara de que a fonte está sendo forjada na interação do pesquisador com o entrevistado. Primeiro, pela escolha do entrevistado. Segundo, pela ação direta do pesquisador dentro do depoimento que está sendo construído. De que forma é essa ação? Geralmente, quer dizer, amanhã nós vamos falar um pouco sobre essa metodologia de pesquisa, né? Eu vou falar sobre a elaboração do roteiro, a definição. Mas o pesquisador, ele tem, quando ele vai fazer uma entrevista dentro de um projeto, ele tem um objeto de investigação, ele desenvolve um projeto e ele cria seus instrumentos metodológicos. Um desses instrumentos é exatamente a construção de um depoimento oral com o entrevistado, que já tem uma ação aí, quer dizer, tem uma ação de escolha de você eleger A, B e C, fulano, ciclano e beltrano como depoente dentro dessa pesquisa. Quer dizer, você tem que ter o rigor para dizer por que você está selecionando esses depoentes. Segundo, você cria um roteiro de questões com as quais você quer direcionar o depoimento desse indivíduo. Ou seja, vamos dar um exemplo claro, você vai fazer uma entrevista com um trabalhador na indústria têxtil e você quer, de certa forma, saber como era o ambiente de trabalho ali no chão da fábrica, como era o ambiente de trabalho com os controladores da fábrica, como era conduzida a reivindicação e também como era a socialização desses elementos, quer dizer, como é que se construía laços de socialização entre os operários. Você está querendo isso. Você sentar com o indivíduo, quer dizer, não é apenas a conversa. Alguns oralistas deixam a pessoa falar. Não é. Você, de certa forma, tem que criar instrumentos que viabilizem a expressão desses problemas, que são problemas seus. Podem não ser problemas do entrevistado, são problemas seus. Você quer ver de que forma a memória que ele tem, de que forma o discurso que ele tem pode te dar subsídios para a sua pesquisa. Então tem essa interação muito grande. E aí você tem dois questionamentos básicos. Primeiro é que se diz que a história oral
ela forja o documento que ela quer. Ou seja, a partir do momento em que o pesquisador escolhe um depoente, faz um roteiro e vai lá fazer uma entrevista com ele, fica às vezes enchendo o saco do cara até ele falar alguma coisa ou não falar, entendeu? Fica lá insistindo, como é que é, como é que é, como é que é? De certa forma, se coloca uma ação muito grande do pesquisador e que o pesquisador, de certa forma, estaria forjando, burlando, fingindo uma fonte. E aí a gente pode devolver essa pergunta. Em que outro momento a pesquisa histórica não o faz? Em que outro momento a pesquisa histórica não está forjando uma fonte? Vamos pensar, você vai estar fazendo uma pesquisa exatamente sobre o mesmo tema, sobre comunidades operárias no Rio de Janeiro. E você não é adepto de uma metodologia de história oral. E você vai fazer o seguinte, não, eu vou ver os jornais dos sindicatos, vou ver a produção dos jornais dos sindicatos. Bom, primeiro momento, quando você escolhe esse tipo de fonte, você, da mesma forma como eu escolhi um depoente, eu estou privilegiando, eu estou fazendo uma escolha arbitrária. Uma escolha arbitrária que vai ser justificada por critérios, mas é arbitrária. É o meu objeto que eu estou construindo. Quando você vai interagir com essa fonte, você vai selecionar aquilo que interessa a sua pesquisa. Da mesma forma como eu estou lá insistindo em perguntar ao entrevistado aquilo que interessa à minha pesquisa. Então, também no tratamento da fonte escrita, na fonte escrita aí, todos os tipos de fonte escrita, a postura da historiografia, a mais rigorosa, também incorre nessas mesmas questões. Então, é interessante porque essa questão que é levantada quanto à história oral é rebatida e coloca um problema que é um problema geral para a historiografia, quer dizer, para a produção do conhecimento histórico. O da participação e da ação arbitrária do pesquisador na construção do conhecimento. E é assim, porque existe um agente da construção do conhecimento. O historiador, ele é um agente da construção do conhecimento. Ele tem que agir, como eu disse, com critério, com método e com procedimentos teóricos que sejam compartilhados, que sejam controlados pela coletividade. E exatamente nessa questão da fonte vem um segundo questionamento que talvez seja assim, o mais frequentemente encontrado e talvez seja o mais interessante. Quando você entrevista uma pessoa, você não está sendo nada objetivo, porque o depoimento dessa pessoa, ele está marcado pela subjetividade. Essa pessoa, esse depoente, ele jamais vai te dar a verdade. Ele está te dando uma versão pessoal. Ele está dando uma versão que é marcada de forma indelével pelo seu toque, quer dizer, pela sua inserção, pela sua forma de compreensão do mundo, pela sua forma de assimilação de uma memória coletiva, pela sua própria forma de expressão desse conhecimento, pela própria forma de manifestação desses fatores que compõem, de certa forma, esse painel de referências que é a referência do homem em sociedade. Tudo bem. Essa fonte, ela está marcada pelo subjetivismo, ela está marcada pela emoção, ela está marcada por uma versão particular. E eu acho que é exatamente isso que torna a história oral pertinente, porque ela explicita o quanto de subjetividade existe em qualquer documento. Qualquer documento que eu falo, documento de toda forma, desde o documento iconográfico ao documento escrito e ao documento oral. A subjetividade, ela está presente em qualquer uma dessas questões. O erro da historiografia, quando aponta a subjetividade na história oral, é exatamente não reconhecer nas fontes tradicionais da história o quanto subjetividade existe. Exemplo, eu pesquiso muito o legislativo. O meu objeto de pesquisa, de certa forma, ele está ligado ao legislativo. E você, de certa forma, pode dizer, não, a fonte prioritária para o poder legislativo são os anais. Você vai nos anais da Câmara, você vai nos anais da Assembleia Legislativa e você vê a transcrição dos discursos, você vê a transcrição dos debates. Bom, aquilo ali é o objetivo, aquilo ali é a verdade, aquilo ali é como realmente passou, quer dizer, como Rank dizia, a história é descrever aquilo como realmente passou, aquilo é a verdade, aquilo tem esse caráter de positividade do objeto. Basta você ver, você abrir qualquer um desses anais, tem sempre depois do discurso, às vezes
tem uma observação, assim, entre parênteses, do taquígrafo, publicado sem a revisão do autor. Ou seja, até que esse documento seja impresso e seja circulado, você tem N possibilidades de intervir na divulgação desse documento. Vamos dizer que um deputado fez um discurso enfático, só que depois ele se deu conta de que ele falou de algumas coisas que ele não gostaria que fosse registrado. Então ele vai lá e pede, eu quero que seja suprimido isso. E os anais são produzidos exatamente com isso. E você dá um estatuto de verdade a uma fonte que não tem. Vamos pensar em outras coisas, em documentos oficiais, vamos pensar em relatórios. Quantas atas de reuniões, e acho que a grande maioria das pessoas daqui já participou de reuniões que tiveram atas, quantas atas de reuniões tem omitido algumas questões que foram debatidas? Acho que isso é muito, quer dizer, qualquer diretório você tem isso, entendeu? E até é interessante porque depois tem um debate, por que não está lá a posição do camarada ciclano, do companheiro fulano levantou uma questão que não está na ata e tal. Tudo bem, aquilo ali, no momento em que a ata foi produzida, no momento em que aqueles que participaram da produção desse documento, eles podem se dar conta daquilo que não está registrado ali. Agora eu, pesquisador, 5, 10, 20, 200 anos depois, vou pegar aquilo e vou dizer que aquilo ali é objetivo, vou dizer que não existe uma subjetividade naquele momento. Ou então a imprensa, que eu acho que é o fator mais claro que tem a imprensa, de que forma o noticiário pauta determinadas questões. Você pega, por exemplo, agora no momento de campanha eleitoral, você pega diferentes jornais e você vê como eles pautam, entendeu, as campanhas de forma diferente. Você vai ver no Jornal do Brasil uma prioridade para a questão de que, pobre coitado, né, os aparte hotéis vão projetar sombra na praia e, pô, como é que o carioca vai curtir o seu lazer, né? E você vai ver, entendeu, em outros jornais, como por exemplo o Dia, falando da visita da Benedita, entendeu, a Campo Grande, lá, uma área lá que não tem asfalto. Da mesma forma, se você for pegar os jornais de uma campanha eleitoral 20 anos depois, você vai dizer assim, não, a questão prioritária era exatamente o aparte hotel que fazia sombra na praia. Não, a questão prioritária era a Benedita que foi numa rua sem asfalto lá em Campo Grande. Você não pode, eu acho que a grande lição que essa discussão sobre a subjetividade das fontes orais lança é exatamente que você não pode assumir como nenhuma fonte oral você pode assumir como uma fonte isenta, como uma fonte que seja objetiva, que tenha positividade, como a verdade. O trabalho do historiador, como disse, o trabalho crítico do historiador, assim como o historiador que trabalha com depoimentos orais, tenta ver e cotejar as versões com as quais ele está lidando, também, em outro tipo de fonte, você deve fazer uma crítica muito rigorosa ao que está incorporado à fonte, ao que a fonte manifesta. Você deve duvidar frequentemente da fonte. Eu acho que a principal postura do historiador rigoroso é exatamente duvidar de tudo daquilo que ele lê, de não assumir nada daquilo como verdade, de assumir tudo isso como versão e tentar, de certa forma, cotejar a versão. Então, eu acho que essa também é uma bola que é rebatida pela história oral para a historiografia e que leva a historiografia a refletir, quer dizer, o quão subjetivo existe em trabalhos que adotam uma postura rigorosa, a princípio dita rigorosa, em que vê uma positividade no que está expresso nas fontes. O terceiro ponto que a história oral é questionada é exatamente o seguinte: o depoimento, por trabalhar com o depoimento, você está dando um foco privilegiado na ação individual. Quando a história, como foi, de certa forma, definido nos anos 60, a história deve ser, fundamentalmente, uma história da coletividade, uma história da ação coletiva, do homem em sociedade, onde o foco principal é a sociedade. Então, qual o sentido de você trabalhar com um depoimento que é de um indivíduo que, de certa forma, pode se relacionar ou não com esse conjunto de referenciais da ação social do homem? E eu acho que, mais uma vez, essa questão é uma questão que pode ser devolvida à historiografia e à produção historiográfica com de forma bastante enfática, quer dizer, desde quando se pode pensar em coletividade desprezando a ação individual? Esse é um debate muito interessante, é um debate que no Brasil ele está
muito recentemente está sendo incorporado, entendeu? Que nos anos 80 você teve uma produção muito interessante na França sobre isso, um debate em que tiveram envolvidos o Pierre Bourdieu e o Giovanni Levi, que era um italiano e um francês, em que discutiam exatamente a viabilidade da história retomar a postura biográfica, da história fazer novamente, se era possível, com todos os avanços teóricos, metodológicos, com todo esse privilégio sobre a coletividade, sobre o social, a história ainda definir como objeto uma biografia, quer dizer, a avaliação de uma ação individual. E o que essa produção contemporânea tem nos mostrado é que, muitas vezes, a partir da análise da ação de um indivíduo, você consegue dar conta de muitos fatores da comunidade onde ele está inserido, do contexto onde ele está inserido, da conjuntura em que ele está agindo, de forma muito mais clara se você tivesse como foco de sua pesquisa alguma coisa mais abrangente. Eu vou dar um exemplo especificamente meu. Quer dizer, eu estou terminando uma tese de doutoramento e quando eu ingressei no doutorado, minha proposta era fazer uma pesquisa onde o objeto principal era a influência das redes de patronagem e clientela dentro do espaço urbano na organização dos partidos no Rio de Janeiro de 1960 até 1982. Quer dizer, eu estava, de certa forma, definindo como recorte a última eleição do Leonel Brizola em 1982, e eu queria mostrar, de certa forma, como o campo político da cidade do Rio de Janeiro, que é um campo político marcado pela polarização do debate, nos anos 50, anos 60 você tinha PTB, UDN, como é que esse sempre foi visto como uma cidade mais politizada do país, como esse campo político ele é marcado por relações de clientela e marcado por lideranças que se valem dessas relações de clientela para ter controle dentro da máquina partidária e para assumir cargos, quer dizer, cargos eletivos, indo de forma muito clara contra a corrente dessa imagem que se consagrou do Rio de Janeiro como esse espaço de polarização. E eu comecei essa pesquisa, comecei a pesquisa, e em um determinado momento eu percebi que uma postura metodológica mais eficaz seria eleger um indivíduo, um ator político que pudesse, através da trajetória dele, revelar algumas dessas condições específicas de atuação política e de interação com outros elementos da esfera política. E foi exatamente isso, quer dizer, a minha experiência se mostrou bastante eficaz, porque quando você elege e passa a rastrear uma trajetória, você começa a trabalhar com maior concretude com os elementos com os quais, em determinadas conjunturas, esse ator está se relacionando. Então você vê de forma muito clara e pode, de certa forma, elucidar qual é a relação que pode ser percebido entre o indivíduo e o coletivo, entre a ação individual e a ação social coletiva. Quais são os elementos que estão presentes no universo de escolhas racionais de um ator político, no caso, de um agente social, dão conta de que forma esse processo de escolha dá conta do universo de possibilidades que você tem nesse momento para agir. Quais são exatamente os limites da ação individual, qual é o universo de possibilidade de ação individual. Quer dizer, eu até gosto de brincar, é o seguinte, a história, se você quer fazer uma biografia, você tem que fazer uma biografia que seja voltada para o indivíduo, mas que seja fundamentalmente para além do indivíduo. Quer dizer, você tem que pensar a relação básica do indivíduo com o coletivo. Então, o teu foco no indivíduo não é efetivamente tirando esse indivíduo, destacando esse indivíduo do conjunto de forças onde ele está inserido dentro da sociedade, mas exatamente pensando, através da ação dele, quais são as forças que estão agindo nesse momento dentro da sociedade. O que as escolhas dele, as ações, representam para um conjunto dos seus pares, para um conjunto de representações sociais que vigoram nesse momento. E eu acho que desse aspecto, quer dizer, a questão do indivíduo, do depoimento do indivíduo, é fascinante, entendeu? No que você pode incorporar isso para uma pesquisa histórica. Porque você vê, de certa forma, a materialidade de um conjunto de referências dentro de um depoimento oral, você vê sendo materializado um conjunto de referências que você pode rastrear. Você pode entender por que aquele indivíduo está fazendo referência àquele momento específico,
Por que ele coloca como definidor da sua trajetória aquele instante? Por que ele pode dizer no momento que ele gostava do Brizola e não gostava da Sandra Cavalcante? Por quê? Ele pode dizer, por que essa questão afetiva pode ser um objeto de intervenção do historiador para daí fazer uma série de questões e tentar apresentar um problema e desenvolver uma hipótese e essa hipótese possa sustentar. Quer dizer, aquilo que pode ser o mais insignificante na ação, do mais reles da ação individual, ele está conectado a um conjunto de referências que aí sim deve ser o ponto onde chama a atenção do historiador. Me faz lembrar um pouco o Robert Darnton, que o Robert Darnton diz que o olhar do historiador ele deve procurar a coisa mais banal e transformar a coisa mais banal na coisa mais bizarra. Ou seja, aquilo que é feito com a maior naturalidade, com a maior, como se fosse um autômato da ação social, isso deve ser questionado para transformar isso como uma questão bizarra. Quer dizer, aquilo que é natural na ação individual, na verdade não é natural, ele é imposto por condições sociais. E eu acho que o trabalho, quando você aborda a questão individual, é isso. É ver, para além do indivíduo, a sociedade. Quer dizer, ver a ação do indivíduo, mas inserida num conjunto maior, não restringir o enfoque. E eu acho que o uso do depoimento oral, ele possibilita isso. Quer dizer, você pode ter posturas equivocadas em que você se centre apenas no indivíduo e se satisfaça com essa verdade do indivíduo. Ou não, você pode trazer a versão desse indivíduo, cotejar com outras fontes e daí formular um outro problema. Um outro ponto também, mas esse também é uma questão que já está, de certa forma, resolvida, né? É que a história oral daria o privilégio da narrativa. Ou seja, quando você coleta um depoimento, você está se restringindo a um narrar de fatos. Quando a história, na verdade, deve se afastar da narrativa. A história deve procurar as grandes sínteses. A história deve procurar os grandes processos que perpassam a sociedade e deve sair da questão narrativa. Daí, de certa forma, a gente deve lembrar, mais uma vez, no personagem que eu falei no início da apresentação aqui, do Fernand Braudel. Fernand Braudel, quando escreve aquele trabalho clássico dele, Mediterrâneo, o mundo mediterrâneo, Braudel, ele está pensando numa história, que ele diz a história do tempo longo, a história da longa duração. Quer dizer, não da ação do momento, do fato, os franceses chamam de événementiel, né, que é a história do acontecimento, mas a história das grandes estruturas, que até ele vai depois chamar da história imóvel, praticamente imóvel. E ele usa uma metáfora interessante que é o seguinte: você parar na margem do Mediterrâneo, você vai ver a onda bater na areia e aquilo ali você percebe. Só que o que produziu aquela onda que bate na areia é o movimento do mar numa camada inferior, a circulação da água numa camada inferior. E o que faz essa água na camada inferior produzir essa onda ainda é um movimento mais profundo, às vezes um movimento muito mais leve das profundezas lá do fundo do mar, onde está depositado uma série de sedimentos. É ali que começa esse movimento que você vai perceber como onda. E o projeto do Braudel era ir esquecer a onda, que é uma coisa visível, e procurar aquilo que é invisível. Ou seja, esquecer o fato e procurar a estrutura. E acho que, de certa forma, a história, durante muito tempo, foi balizada, a produção historiográfica foi balizada por essa perspectiva. Só que você esqueceu o fato, de certa forma, você está esquecendo aquilo que é a representação mais evidente da ação do homem. Quer dizer, a partir do momento que você faz a abstração completa, buscando a estrutura, você está, de certa forma, corroborando uma tese de que a história está imóvel, quer dizer, que a história terminou. A história, como aquela famosa tese do Francis Fukuyama, chegou-se ao fim da história. Você não vai ter, como não tem, mas nenhum grande conflito entre modos de produção divergente, entre um conflito ideológico entre dois grandes modos de produção e toda a formulação de dois grandes blocos, um aparelho ideológico muito bem definido. Você, ao superar essa contradição, indo com a vertente hegeliana, ao superar essa contradição, você está, de certa forma, dizendo que a história acabou, a história é imóvel, não há nada mais a acontecer, porque a grande dicotomia da sociedade humana do século XX foi resolvida. Foi resolvida, aí você vai lá, liga a sua televisão e vê em Praga a reunião, né, dos bancos centrais do FMI sendo suspensa, porque tem gente se degladiando, botando fogo, jogando pedra, aí você fala, isso aí é um evento.
Pois é, exatamente, é o evento. Quer dizer, o evento é a fenomenologia da ação humana. Eu acho que o historiador tem que estar muito atento a isso. Em 1975, você tem um texto do Lawrence Stone, chamado O Retorno do Fato, em que você tem a recuperação da narrativa para a história. Que a história, como conhecimento, como produção de conhecimento, ela se pautou a princípio pela narrativa. E ela abandonou a narrativa do evento para se pensar, para priorizar a estrutura. E o que o Lawrence Stone, de certa forma, estava representando é o seguinte: não se pode ter esse divórcio entre essas duas partes. Você deve pensar na narrativa, mas numa narrativa que possa lidar também com a observação desses grandes processos que são invisíveis, praticamente, para os observadores da sociedade. Para pensar essas grandes estruturas e a representação disso nos fatos e também a importância dos fatos na intervenção disso nessas grandes estruturas. Então, hoje, a história recupera essa perspectiva do factual, mas não se limitando ao factual, e indo para uma observação, para usar de forma muito mais clara, de forma muito mais atenta, a narrativa histórica. Eu até gosto de fazer um paralelo, quer dizer, já que o campo aqui é da interdisciplinaridade, um paralelo com o que o Clifford Geertz, que é um antropólogo, de certa forma, diz, que o produto da pesquisa etnográfica, ela deve ser uma descrição densa. Eu gosto muito desse termo, a descrição densa. Ou seja, aquilo que nós vamos produzir, ele é basicamente uma descrição. Ele é basicamente a descrição de eventos, a descrição de fatos. Mas é uma descrição de fatos que representa uma série de códigos que estão, de certa forma, silenciados, que são tácitos para dentro de uma comunidade, para dentro de uma sociedade. Ou seja, você vai descrever um evento, você vai descrever um processo, mas você vai, ao mesmo tempo que o faz, dando conta de uma série de outras questões, como, por exemplo, a questão étnica, a questão da produção, a questão da inserção de determinados segmentos da sociedade dentro do processo político. Você vai lidando com alguns desses elementos que não estão, de certa forma, representados pelo fato, mas que se representam neste fato. Então, a função do historiador, como o Geertz falou que era a função do antropólogo, é exatamente fazer dessa descrição algo inteligível, quer dizer, expressar esses códigos secretos da sociedade. E eu acho que a história oral, ela dá essa possibilidade, porque a partir do momento que você faz uma narrativa que tem um fluxo, muitas vezes descontínuo, um fluxo não linear, você deve, a partir disso, pegar esse documento e perguntar por que disso, por que esse fato no discurso fulaninho A se relaciona ao outro fato, por que ele faz essa construção, por que ele dá sentido a uma narrativa que associa, por exemplo, o nascimento do filho à greve que ele enfrentou. Qual é a conexão que pode ter nisso? É perguntar um pouco isso, quais são esses códigos secretos, quais são esses códigos que não estão ditos em momento algum em nenhum desses documentos. E eu acho que também esse é o trabalho do historiador, é abordar a fonte e entender para além da fonte, quer dizer, questionar a pretensa verdade da fonte, a pretensa objetividade da fonte e além dessa fonte. E, finalmente, quer dizer, a história oral, uma questão clara, uma questão que ela mesma, de certa forma, provocou, quando disse que estava preocupada em trazer a verdade do povo, é exatamente o depoimento da verdade. Ou seja, a questão entre história e verdade, que é uma questão muito mais mal resolvida que qualquer uma das outras. Quer dizer, a história, ela busca a verdade, e qual é o estatuto da verdade no conhecimento histórico. Eu conheço muitos trabalhos, por exemplo, recentemente foi editado um trabalho que eu tinha grande expectativa sobre ele. É um trabalho sobre os autênticos do MDB, o grupo autêntico do MDB, não sei se todos vocês, de certa forma, conhecem, mas era um grupo do MDB durante a ditadura militar. Você tinha a Arena e o MDB, que na verdade era uma oposição formal, né, uma oposição possível, uma oposição de fachada, mas um grupo que a partir de 72, 73 começa a pensar nas condições de possibilidade de constituir dentro do partido uma oposição legítima ao governo militar. Você tem aí quais são os instrumentos de ação política, você tem todo aquele processo, não sei se vocês recordam da anticandidatura do Ulisses Guimarães à presidência, que o MDB lançou
o Ulisses como um anticandidato, exatamente para questionar o sistema de eleição do colégio eleitoral, e esse movimento percorreu o país e deu legitimidade oposicionista ao MDB e foi construído um grupo de militantes do PMDB, de deputados do MDB, começou a pensar na viabilidade de uma ação política oposicionista dentro dos limites daquele período. E estava sendo produzida uma tese de doutorado em São Paulo sobre o grupo autêntico do MDB e foi publicado. E todos nós tínhamos uma expectativa muito grande daquilo. E quando abrimos o livro se resume à transcrição dos depoimentos. Então tem lá, Fulano, Cicrano, Beltrano. Tudo bem, nós fazemos isso. Nós, no CPDOC, nós divulgamos frequentemente, eu acho que talvez seja a nossa maior produção em história oral, é exatamente a transcrição, edição e publicação de depoimentos. Nós fazemos, mas isso aqui para a gente, isso aqui é tão somente uma fonte. Nós estamos veiculando uma fonte que deve ser adotada com a pesquisa histórica. Isso aqui não é a história, isso aqui não tem um estatuto de verdade, isso aqui não é um trabalho do historiador. É o trabalho do historiador tão somente na elaboração desse depoimento, nessa interação do entrevistador com o entrevistado e no processo de edição, no que você vai organizando o discurso, tornando o discurso mais inteligível, trazendo blocos do discurso de forma mais harmônica, inserindo notas explicativas quando faz alguma referência, né? A passeata dos 100 mil, bota lá uma nota, dizer que ela fulano de tal, você bota uma nota para dizer quem é o fulano de tal. Mas isso é somente a produção de uma fonte. Porque se você restringe a tua pesquisa àquilo, você está fazendo da fonte a verdade. Você está exatamente, como eu disse anteriormente, se afastando da postura crítica da história e legitimando como estatuto de verdade uma fonte que está marcada pela subjetividade, como todas as outras fontes. Mas isso não pode ser resumido em dizer que aqui, nesse depoimento, se encontra a verdade sobre o grupo autêntico do MDB. Não. É preciso, a partir disso, você desenvolver uma pesquisa, cotejar aquilo que está presente ali, que são versões. E aí posso até perguntar para a história, e a história me perguntar, e a gente vai ficar aqui discutindo durante muito tempo. E qual é a verdade na história? E aí eu posso dizer até, existe a verdade? Quer dizer, qual é o estatuto da verdade? Eu me lembro que há muito tempo atrás, não gostaria de dizer quanto tempo atrás, eu fiz um primeiro curso na UF, num seminário que tinha no encontro da UNPU, um curso com a professora Ângela de Castro Gomes, e ela vinha falando sobre isso. E eu fiz uma pergunta para ela, sabe que todo aluno ele é arrogante, né? Extremamente arrogante, quando não tem. Assim, mas na verdade, o que a história faz é tão somente uma ficção. E quanto mais o tempo passa, mais eu me convenço disso. Eu acho que o que a história faz é somente uma ficção. É uma ficção que parte da veracidade, que quer trabalhar com a verossimilância, quer dizer, quer trabalhar com aquilo que pode ter. Quer dizer, você não vai falar que o ovo caiu para cima, né? Estava segurando o ovo caiu para cima. Aquilo que pode ser verídico, que pode ser validado, e que pode ser validado exatamente pelos seus procedimentos de análise, que pode ser validado pela sua postura metodológica, que pode ser validado pelas suas opções teóricas, mas que jamais, aquilo que você vai estar produzindo é a verdade. Você está produzindo uma ficção. Você está produzindo um cotejo de versões. Você está produzindo, no meu ponto de vista, uma forma rigorosa de cotejar diferentes versões que debatam sobre um problema que você formulou. Aí tem toda uma ação subjetiva, toda uma ação individual. Daí eu falo que a história é eivada pela subjetividade, mas que é marcada pelo rigor. Porque eu falo ficção porque a origem do termo ficção é fabricação. Né? Então, o que a história faz é exatamente uma fabricação de um cotejo de versões, de trazer um conjunto de versões e dizer assim, olha, eu, como historiador, a partir dessas posturas teóricas, adotei essas posturas metodológicas, busquei as fontes dessa forma, analisei as fontes dessa maneira e eu trago uma versão. Como eu falei do Foucault anteriormente, a partir desse momento, isso deixa de ser seu. Isso entra num circuito social de discussão. E eu acho que a finalidade da história é exatamente essa.
A finalidade da história é provocar. A finalidade da história é fomentar esse debate, é criar a possibilidade de uma discussão, a possibilidade de eu expor a minha versão e de que você venha e conteste a minha versão. Eu recentemente produzi um trabalho em que diversas pessoas ligaram, pessoas que eram ligadas, tinham relações familiares com a pessoa que era o objeto desse trabalho, mas não é nada assim, estava errado, ele não falou isso, cada um tem a sua versão, quer dizer, cada uma das pessoas tem a sua versão sobre o fato. Você vai a um jogo de futebol e cada um vai falar de uma jogada como a mais relevante. Cada um vai ter um discurso sobre aquilo. Eu acho que a história é isso, quer dizer, a história ela é um conhecimento rigoroso, que formula um discurso que coteja versões que lidam com um problema formulado do presente, um problema formulado pela ação